campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Amigos queridos, irmãos abençoados, simpatizantes da nossa doutrina, um abraço fraterno em todos vocês. Estamos, através desse canal, mais uma vez, conectados com o mais alto, conectados com o nosso Criador, conectados com a falange do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que possamos realizar a leitura, mais uma vez, de um trecho do nosso Evangelho, discutirmos sobre ele e assim estarmos juntos em pensamento, em fé, em alegria, em esperança. Abençoa nosso propósito, Senhor, e que possamos abrir naquele capítulo abençoado que vai fazer a diferença nas nossas vidas no dia de hoje. Que assim seja. Instruções dos Espíritos, é o dever, o item 7 do capítulo Sede Perfeitos. Esse capítulo é o capítulo 17, 17º, Sede Perfeitos. E para nós caiu o dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais, para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus.
Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então vamos falar do dever de fazer, e aqui fala, não é o dever das profissões, né? É o dever moral. Aquele dever que deve ser sempre colocado como essencial quando estivermos em relação a outras pessoas, a nós mesmos, a construção desse espírito, o dever de fazer as coisas, o dever de cumprir, começando a cumprir, quem sabe, os 10 mandamentos. São 3.500 anos só, né? Cumprir, o dever de cumprir os mandamentos de Deus, o dever de cumprir a moral cristã, aquela que nos foi dada há 2.000 anos atrás pelo governador do nosso orbe, pelo Jesus Cristo. E ele veio, deu, não deixou escrito, certo? Não deixou, mas deixou tudo muito claro, como fazer, como desprender-se de si mesmo, como ter o cuidado para não ferir os outros, as suas leis, deixou tudo. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, aquele que magoa será magoado. Existem as leis de causa e efeito, e todas essas coisas nos foram ainda mais esmiuçadas com Kardec, que veio exatamente para reinterpretar de uma maneira correta tudo que foi deixado por Cristo também de maneira velada, porque ele não poderia simplesmente dizer tudo que sabia, que sabe e que sempre vai saber, porque é um espírito iluminado, dada as imperfeições nossas. Se hoje ainda temos dificuldades de entender a necessidade de sermos corretos, de sermos honestos, de sermos bons, imagina 2.000 anos atrás. As coisas eram muito difíceis, por isso a necessidade das parábolas. E o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tirou esse véu que havia, né, através desse nosso irmão abençoado, Allan Kardec, né? Ele veio exatamente para fazer esse trabalho, um trabalho abençoado, né? Que descortinou para todos nós muitas coisas que permaneceram veladas ou que foram deturpadas ao longo desses 2.000 anos. Então, meus queridos, o dever é essa prática que nós devemos colocar nas nossas vidas, o dever de sermos honestos. É uma coisa simples falar, eu sei que é muito simples falar, mas o dever, ele vai, o que acontece com o nosso dever? O dever de ser honesto, probo, amigo, apaixonado, crente, todas essas coisas requerem uma força interior muito grande, que a gente ultrapasse as ilusões, ultrapasse o nosso ego, essa mania de acharmos que somos o centro, a cereja do bolo. E tudo que acontece nós vamos, de alguma maneira, desvirtuar para nos satisfazer. E aí é que está, meus queridos, é esse abrir mão das vantagens, abrir mão das honrarias, abrir mão para ajudar, abrir mão para fazer os outros felizes, abrir mão para descobrir até onde eu posso ir. Quando eu ultrapasso aquele limite e vou prejudicar alguém, vou me abster. Opa, esse é o meu limite, eu não posso passar desse limite. E é isso que tem que primar em nossas vidas. É esse cuidado com o outro, é esse cuidado com a natureza, é esse cuidado com o universo, é esse cuidado com a nossa fé, que ela tem que ser
honestamente racional. Nós não podemos mais dizer que não sabemos. Nós já sabemos de onde que a gente veio. A gente sabe o que está fazendo aqui, que tipo de mundo é esse e para onde nós vamos, que tipo de mundo iremos. Colhemos aquilo que semeamos pelos nossos caminhos. Não existe capricho de Deus em fazer A ou B diferentes. Um não tem doença, o outro tem só saúde. Um só tem músculo, o outro é só fome, fraqueza e dor. Ele não faria isso. Vocês se imaginem que nós, homens, mulheres, quando temos nossos filhos, já cuidamos de todos de maneira igualitária. Imagina Deus que criou todo esse universo, iria criá-lo dessa maneira desigual, fazendo com que uns fossem criados perfeitos e outros com todos os defeitos. Não, isso não pode, não é racional. E não é, vamos convir, a maneira honesta como um pai cria seus filhos. E eu estou falando em criar como educar. Ninguém educa um filho com uma faca e o outro com a caneta, o lápis, a borracha, o papel e o amor. Um é só dor, um é só tristeza, um é só mágoa, um é só doença, o outro são as benesses. Por favor, um pai que assim agisse seria condenado pelas leis da nossa civilização. Então, pensar que Deus iria fazer um ser nobre, um ser angelical e outro praticamente um demônio, é não saber o que nós estamos falando. Nós estamos falando de Deus, nosso Criador, que nos criou simples e ignorantes, todos nós, para que pudéssemos dar esse salto quântico, que é o nosso melhorar a cada dia. Melhorar hoje um pouquinho, sendo melhores que ontem, amanhã melhores do que hoje, mas isso como um dever de moral de fazer as coisas certas. Não é o melhorar-se simplesmente monetariamente, economicamente, não. É de proporcionar luxúrias, não. Paixões, não. É simplesmente fazer as coisas certas, como nós aprendemos. São 2000 anos de moral cristã e mais 1500, fora disso são 3500 anos, que nós já conhecemos os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não querer os bens dos outros, não desejar a mulher do próximo, e assim vai. Não fazer falso testemunho. Puxa vida, são 3500 anos que nós já sabemos de tudo isso e que vem sempre sendo repetido através de religiões, através de seitas, através de filosofias. E a gente chega nesse momento da nossa Terra em que nos aproximamos de uma transformação, e essa transformação sempre trazem dores, não poderia ser diferente. Nós ficamos sem saber para que lado seguir, o que fazer, a depressão chega, a tristeza chega, acalmemo-nos. O Pai sabe, Ele está no comando. Se nós estamos aqui nesse momento crucial, se nós estamos aqui vendo as florestas sendo devastadas, a doença terminando com muitos, a fome engraçando em todo o planeta, é porque nós teríamos, e já sabíamos da importância da nossa vez aqui na Terra, encarnados para trabalharmos visando o quê? O equilíbrio novamente. É isso que nós temos que fazer. E como que eu vou fazer o equilíbrio se eu não tiver o dever de olhar para cada ser humano
para cada animal, para a natureza, enfim, para todo o orbe, e desejar o equilíbrio, desejar o bem, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar recompensa, fazer o bem porque nos traz o bem, porque nos preenche a alma. E é isso que temos que fazer, e temos, meus queridos, na nossa consciência, esse juiz que Deus colocou, né? Que sabe o que é certo e o que é errado. E nós já sabemos, hoje nenhum de nós pode dizer que faz o erro, que pratica o erro e não sabe o que está fazendo. No passado até poderia ser um ser selvagem, ainda pode dizer isso, mas o homem, esse homem civilizado, não, ele não pode dizer. Ele está errando porque não sabe fazer diferente ainda. Então, ter muita cautela nos pré-julgamentos, em achar que os defeitos dos outros, em achar soluções para os problemas do mundo, das pessoas que nos cercam, tratamentos A, B ou C, e não olharmos para quem realmente nós devemos olhar, que é o nosso espírito, o dever de nos melhorarmos. E como é que eu vou me melhorar se eu não saudar a boa nova de amar a todos? É o dever de sermos a cada dia melhores do que fomos no dia anterior. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Por isso não vamos fugir ao dever de sermos bons filhos em relação ao Pai, bons filhos em relação a quem nos colocou aqui no mundo, bons irmãos para aqueles que nos cercam, bons cônjuges, bons pais, bons avós, e por aí vai, bons vizinhos, bons cidadãos. E é isso, meus queridos, que tem que nortear as nossas vidas, com muita esperança, com muito amor, sabendo que no comando está Deus, as suas leis, e que vão acontecer as mudanças necessárias e que esse mundo vai se transformar e daqui sairão experiências muito importantes para a nossa evolução espiritual. Um abraço fraterno em todos vocês, fiquem bem e não vamos nos afastar jamais do dever de sermos bons. Agora passaremos para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força de tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor
ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site